Levítico 10, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo do Senhor diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, a Eleazar e Itamar: não desgregueis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Amém? Pai, muito obrigado pela sua palavra nessa noite. Que o Senhor possa nos ajudar e ministrar no nosso coração aquilo que o Senhor quer falar no meio da sua congregação, no meio do seu arraial. Fortalece, ó Pai, a nossa vida por meio da sua palavra. Que o nosso coração nessa noite, como um só, esteja totalmente aberto e quebrantado para o Senhor nesse momento. E que o Senhor coloque dentro do nosso coração as tuas verdades, para que nós sejamos edificados, tratados, abençoados, ensinados e fortalecidos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você entendeu rapidamente o que nós lemos aqui? Você pôde compreender? Então, antes de começar de fato a palavra de Deus, eu vou dizer o que aconteceu. 2 jovens, Nadab e Abiú, 2 homens na verdade, eles eram filhos de um importante sacerdote do Antigo Testamento. Talvez o homem mais importante para Moisés no Antigo Testamento. Na verdade, eles eram filhos de Arão, o porta-voz de Moisés diante de Faraó. Vocês lembram de Arão? Arão foi escolhido pelo Senhor como sacerdote, não somente ele, mas toda a sua casa. E a Bíblia diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Números 3:3 fala sobre isso mais especificamente, depois nós podemos até ler aqui. Esses filhos, eles foram consagrados ao Senhor, os filhos de Arão. Não somente Nadab e Abiú, mas os outros que Arão tiveram também. E aconteceu que esses 2 meninos, Nadab e Abiú, esses 2 homens, na verdade, esses 2 filhos, na verdade, eles pegaram os seus incensários e eles colocaram um fogo no seu incensário, incenso no incensário, e eles levaram esse fogo diante do altar do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, eles foram imediatamente queimados, incinerados, eles foram incendiados por um fogo que saiu, a Bíblia diz, do Senhor e os consumiu. Então você imagina a tensão e o que de fato aconteceu naqueles dias
com esses 2 meninos. Então agora você tem uma ideia do que aconteceu, do que nós lemos aqui. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo neles, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Foi o que nós lemos. Saiu fogo diante do Senhor, e os consumiram, e morreram perante o Senhor. Qual é o tema da nossa palavra nessa noite? Os nossos filhos são o nosso legado. Esse é o tema da nossa reflexão nessa noite. Os nossos filhos são o nosso legado. Eu queria compartilhar com vocês hoje, queria ver com vocês hoje, na verdade, não somente este, mas 3 acontecimentos nas Sagradas Escrituras que são ensinos preciosos para nós, para o nosso coração hoje. 3 coisas que saltaram ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. E antes de estudar, antes da gente entrar mais profundamente na palavra de Deus, nós vamos ver sobre Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote Arão. Antes de nós estudarmos os outros meninos que eu gostaria de estudar, nós vamos ver sobre Nadab e Abiú, esses filhos desse sacerdote tão importante no Antigo Testamento. Mas antes de tratarmos exatamente desse acontecimento, diferentemente do que muitos pensam sobre Deus nessa passagem, e é importante deixar isso claro, essa passagem não fala de um Deus vingativo, não fala de um Deus insensível ou de um Deus destruidor, não. Essa passagem fala sobre pessoas que não tinham zelo pelas coisas de Deus. E é basicamente isso o âmago, o cerne da nossa ministração nessa noite. O que Deus colocou no meu coração. E o que me angustia mais do que tudo, com relação ao que se passa aqui, e nas outras passagens que nós vamos observar também, é o fato de Nadab e Abiú, filhos desse importante sacerdote do Antigo Testamento, não serem pessoas novatas ou neófitas, como a Bíblia gosta de falar, quanto às ordenanças do Senhor, quanto aos mandamentos do Senhor. Eles não eram novinhos, eles não eram, iniciantes, principiantes. Eles cresceram ouvindo as instruções do Senhor, que o Senhor dava a Moisés com relação a tudo que dizia respeito, ou com relação a tudo que diz respeito a andar na presença do Senhor. Eles não eram novinhos, eles não eram neófitos, eles não eram, sacerdotes de primeira viagem, não. Eram pessoas, eram homens, eram filhos de um sacerdote que cresceram debaixo de um ambiente de relacionamento com Deus, de ouvir as instruções do Senhor, de caminhar com o Senhor, de saber, como Deus pensa, como Deus age, mas de repente, eles então tomaram uma atitude muito estranha. E como diz o número 3:3, que eu já falei aqui logo no início, eles foram consagrados como sacerdotes para o serviço do Senhor. Eles foram consagrados como sacerdotes. E esse texto, então, ele deixa claro para nós, a primeira coisa que nós precisamos observar aqui, na verdade, é o coração desses homens. Como é que alguém que conhece, que sabe o que Deus deseja, ou que conhece o coração de Deus, vai fazer algo completamente diferente do que Deus espera, o que Deus requer de nós? Então, esses filhos de Arão, eles trazem para nós um ensino poderoso nessa noite e que precisa chamar a nossa atenção nesse momento. Nós vamos alinhar a vida dos nossos filhos, nós vamos alinhar a nossa casa, aquilo que Deus deseja, e nós vamos ver os nossos filhos prosperarem, crescerem, serem homens e mulheres grandes nesse tempo, tementes ao Senhor e cumprindo o seu papel nesse tempo, nesse mundo. Então, antes de nós pensarmos num Deus vingativo, insensível,
num Deus que, sabe, sai fogo dele, destrói tudo e consome tudo, que arrebenta com tudo. Nós precisamos pensar em pessoas que não estão sendo zelosas, cuidadosas com as coisas de Deus. Esse texto não fala tanto de um Deus irado, como de pessoas que descuidaram, sabe, descuidaram de observar aquilo que o Senhor tinha determinado, aquilo que o Senhor tinha estabelecido para a proteção do povo. Então essa palavra, ou essa passagem, fala primeiramente de duas coisas. Guarda isso aí no seu coração. Não é muito difícil de você guardar isso no seu coração. Primeiro, nós precisamos restaurar, essa é a palavra-chave, no coração dos nossos filhos, a compreensão de Deus como alguém que merece honra e temor. Isso fala de zelo pelo Senhor. Essa palavra tem caído muito em desuso hoje. Zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo Senhor. Então, como sacerdotes de nossa casa, nós devemos levar os nossos filhos a conhecerem o Senhor. Os nossos filhos precisam saber quem é Deus, como Ele age, os seus pensamentos, os seus desejos, os desejos do seu coração e o seu propósito a nosso respeito. Nós, como pais, precisamos levar os nossos filhos a uma experiência com o Senhor. Os nossos filhos precisam aprender a honrar ao Senhor. E honrar ao Senhor significa valorizá-lo. Considerar Deus e a sua palavra diante de situações em que somos levados ou tentados a agir por nós mesmos, por conta própria. Eu não sei se você já observou, mas isso é honrar o Senhor. Quando você está diante de uma situação, quando você está diante de um problema, de uma dificuldade, que você vai agir não conforme ao que você quer, não conforme ao que você deseja, mas ao que o Senhor estabeleceu na sua palavra para que aquilo seja feito. Diante de cada dificuldade, de cada problema, de cada desafio, Deus tem uma saída, Deus tem uma direção, Deus tem um ensino, Deus tem uma forma das coisas serem resolvidas. Então, quando nós estamos diante dessas situações, os nossos filhos estão diante das crises, dos desafios, sabe, dos problemas da vida, será que eles estão agindo de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, instruiu na sua palavra, direcionou na sua palavra, ou eles estão agindo conforme os desejos do seu coração? Então isso é honrar o Senhor, isso é considerar o Senhor, isso é valorizar o Senhor. É quando nós somos levados ou tentados, sabe, a agir diante das circunstâncias por conta própria, sem considerar o que a palavra nos ensina para essas horas. Então, quando nós não agimos dessa maneira, mas quando nós agimos da maneira de Deus, diante das circunstâncias e das dificuldades, isso é honrar e considerar o Senhor. Ao colocar em fogo estranho ou fogo comum nos incensários e trazê-los perante o Senhor, isto é, um fogo que não era divino, um fogo que não era um fogo do altar, Nadab e Abiú, eles desconsideraram o Senhor e eles foram instantaneamente mortos pelo fogo. Você já observou que são os caminhos estranhos ao Senhor que geralmente trazem destruição e morte para os nossos filhos? Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Não é estranho saber que é exatamente aquilo que a pessoa escolhe que se volta contra ela mesma? É estranho isso. E a gente vê isso diariamente nas nossas vidas. Meu filho não anda com essa pessoa, meu filho não segue esse caminho. Ah, mamãe, ah, pai, mas ele é bom, eu gosto dele, ele é meu amigo, ele é minha amiga. E aí a pessoa anda e de repente ela começa a tomar atitudes erradas, a fazer coisas erradas, a agir de forma errada. Muitas vezes um jovem, ele entra pelo caminho das drogas porque ele conheceu alguém na escola, na faculdade, ele começou a andar com essa pessoa. E ele se envolveu com as drogas, era um amigo.
Muitas vezes a pessoa ela começa a andar com alguém que comete pequenos delitos, começa, roubar um celular, entrar numa quitanda e pega um biscoito, pega uma fruta, daqui a pouco está roubando um banco, e começou com amizade, está roubando o mercado, está roubando as pessoas na rua, mão armada, está roubando um carro, está roubando uma moto. Tudo começou ali, com as amizades. E os pais estão dizendo assim, olha, não anda com esse rapaz, não anda com essa moça, não anda com essa pessoa. Ah, meu pai, mas ele é meu amigo, ela é minha amiga. E de repente, então, como as Sagradas Escrituras dizem, as más conversações, na verdade, corrompem os bons costumes, mas a gente está em más conversações porque a gente está em más companhias, né? Então, é interessante que muitas vezes é o caminho que a pessoa toma que leva ela para a destruição. E Provérbios fala que há caminhos que para o homem, que para o jovem, para os nossos filhos parecem bons, mas são caminhos de morte. Preste atenção, porque é necessário que vocês, filhos, saibam o seguinte. Preste atenção, vocês que são filhos aqui nessa noite. Deuteronômio 27 diz assim, verso 16, são para vocês, filhos. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que desprezar. Ah, pastor, mas isso está lá no Velho Testamento. É verdade, está no Velho Testamento. Então vamos olhar o que diz o Novo Testamento, Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aleluia! Entenda, desprezar significa desgraçar. Desprezar significa desonrar, ser pouco estimado, desprezado, tratar com desdém. Desprezar é tratar vergonhosamente. Tudo isso é o oposto de honra, ou seja, honrar a Deus e aos nossos pais é basicamente o seguinte, tratá-los como parte importante da sua vida. Seus pais, filhos, vocês que estão aqui, preste atenção, seus pais é parte importante da sua vida? Segundo, tratar com dignidade. Terceiro, dar significativa e verdadeira reverência. Você reverencia o que o seu pai, o que sua mãe, o que os seus pais são para você? E por último, dá a devida e merecida glória. Isso tudo aos pais. Os filhos precisam entender o que os seus pais precisam. Os filhos de hoje são egoístas. Os filhos precisam aprender a agradar os seus pais. Os filhos precisam aprender a apreciar a presença dos seus pais, valorizá-los. Preste atenção, filhos e pais. A melhor forma dos filhos honrarem a Deus é obedecendo aos seus pais. Vamos dizer juntos? A melhor forma dos filhos honrarem a Deus é obedecendo aos seus pais. Quando os filhos demonstram amor, carinho, cuidado com seus pais, eles estão inevitavelmente honrando ao Senhor. E isso é muito bom, isso agrada a Deus. Mas isso precisa ser ensinado. Nós precisamos, hoje à noite, despertar o nosso coração para isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrarem ao Senhor, obedecendo a nós como pais. Então, eu não posso, nesse momento, afirmar que Arão não teve cuidado de ensinar os seus filhos a honrarem ao Senhor, porque a palavra de Deus não me diz isso, mas eu posso dizer com clareza que nós podemos, como sacerdotes da nossa casa, nos envolver com as coisas do Senhor, sem ao menos ensinar os nossos filhos a honrarem ao Senhor. E nós precisamos estar muito atentos a isso, mas muito atentos a isso. Só trazer os filhos à igreja não é o suficiente. Nós precisamos ter uma participação mais ativa na vida dos nossos filhos, e aos filhos cabe ouvir o ensino dos pais. Se vocês quiserem ter vida próspera, ouçam os seus pais. Filhos,
ouçam os seus pais. E aqui tem um segredo. Não importa a idade que vocês tenham. Ah, eu estou casado, eu tenho minha vida própria. É verdade, você está casado, você tem sua vida própria. Mas o seu pai e a sua mãe, os seus pais, no caso, eles têm experiência de vida. Eles têm ensino para transmitir para você, eles têm bagagem que eles podem transmitir para você, e é tão bom quando a gente aprende pelo conselho, e é tão ruim quando a gente aprende pelo acerto e erro, é tão ruim, porque desperdiça recurso, tempo, desperdiça energia. É tão bom quando a gente aprende pelo conselho, ouvindo o conselho. Ah, pastor, mas meu pai não conhece o Senhor, meu pai não é cristão, não tem os princípios do Senhor. Então os filhos se submetem a eles pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem princípios para você agir em cada situação, e é necessário que você entenda e aprenda a se submeter aos seus pais, que inclusive não são cristãos. Não são discípulos do Senhor, não servem ao Senhor mais, efetivamente. Eu disse aqui no início que nós precisamos restaurar no coração dos nossos filhos a compreensão de Deus como alguém que merece honra e temor. Nossos filhos não sabem o que é isso. Nossos filhos não sabem o que é honrar os pais. Quando os nossos filhos querem um celular novo, a fala é diferente, é mansinha. A fala é cheia de chamego, é cheia de doce, é cheia de carinho. Mas quando os nossos filhos são contrariados, meu amigo, é difícil. Estou errado? O temor do Senhor, diz Provérbios, é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Sabe o que eu percebo nessa moçada hoje? Você sabe o que eu percebo? O espírito da Xuxa. Você já ouviu falar no espírito da Xuxa? Não é do tempo de vocês, de Fernandinha, Juliana, de muitos de vocês aí, Filipinho, Pipa, mas é do nosso tempo. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Quem lembra dessa canção? Acho que é do CD Arco-Íris, do vinil, do Arco-Íris, Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, não é assim? Não era assim? Deixa eu te falar, não lembra não? Deixa eu te falar uma coisa nesse momento, Deus não é o cara lá de cima. Você não jogou bolinha de gude com ele? Você não brincou de pique-esconde com ele? Deus é o Senhor, e nós precisamos restaurar isso no coração dos nossos filhos. Nós precisamos gerar esse entendimento em nossos filhos, que Deus é o Senhor. Porque hoje, a forma como os nossos filhos nos tratam, eles tratam o Senhor também, Por isso que eu falei, hoje eu até coloquei no MAG lá, eu coloquei no grupo do MAG, essa música da Xuxa, falou, ouçam aí que à noite eu vou falar sobre isso. Ouçam aí, não sei quantos ouviram aqui, que estão no MAG, quantos ouviram? Olha aí, teve alguns que ouviram, o Fabrício ouviu, o Catarina ouviu, não é do tempo de vocês não, mas ela cantava que o cara lá de cima vai dar. Deus não é o cara lá de cima, Ele é o nosso Senhor amado. Deus é o nosso Pai Celestial, Deus é o nosso provedor, é o Criador de todas as coisas, Ele não é qualquer um, e nós precisamos restaurar esse entendimento no coração dos nossos filhos, nós precisamos restaurar o zelo, nós precisamos restaurar a reverência, nós precisamos restaurar o temor de Deus no coração dos nossos filhos. Eu ainda era adolescente, quando eu aprendi Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e desde a tenra idade, eu comecei a entender que temendo ao Senhor, respeitando o Senhor, considerando o Senhor, não é temendo no sentido de ter medo de Deus, Deus é ruim, Deus vai fazer alguma coisa comigo, não, é temer no sentido de honrar, de respeitar, de considerar, desde a tenra idade, desde quando eu me converti, eu comecei a aprender. Um dos primeiros versículos que eu aprendi foi Provérbios 15:1, a resposta dura suscita a ira, a resposta branda desvia o furor. E Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, os loucos desprezam isso. Então nós precisamos sentar com os nossos filhos e ensinar os nossos filhos. Essa semana eu sentei com Fernanda e Juliana,
Chamei elas no quarto. Filha, sentem aqui. Elas estão lembradas disso. Porque me tocou, sabe, amados, a morte dessa moça. 26 anos, começou na igreja. O avô era evangélico, comprou um violão para ela. E eu fiquei me perguntando hoje, eu falei, pai, eu queria até perguntar a Viviane, falei com a Viviane, será que esse é um sentimento ruim do meu coração? Porque, amado, crente gosta de ficar julgando os outros, crente gosta de ficar condenando os outros, que foi para o inferno, que foi para isso, que foi para aquilo. Para com isso, meu irmão, sabe, a morte é algo terrível, a dor que está no coração da mãe dessa moça, da Marília Mendonça, e de todos aqueles que morreram naquele avião, uma moça jovem, talentosa, bonita, sabe, uma moça que estava aí, né, ganhando, vamos dizer assim, o Brasil, de repente morre daquela forma. Mas eu fiquei pensando hoje no meu coração, será que se ela estivesse tocando para o Senhor, sabe, será que se ela estivesse cantando para o Senhor, será que ela estaria naquele avião? Eu fiquei me fazendo essas perguntas. E eu sentei com as minhas filhas e falei com elas o seguinte: vocês viram que essa moça bonita, talentosa, 26 aninhos, uma jovem, saindo da adolescência, entrando na juventude praticamente, ela morreu, filha. E vocês? E vocês? E se papai e mamãe faltarem amanhã, como é que vai ser vocês diante de Deus? Tia Tati vai criar a gente. Não era essa a resposta que eu queria. Falei, não é isso que eu estou falando. E vocês diante de Deus? E vocês diante de Deus? Como vai ser? Como vai ser essa situação? E mais que isso, e se vocês morrerem? Como é que vai ser o coração de vocês? Como é que vocês estão diante do Senhor? Vocês viram que ela morreu do nada. E se vocês morrerem? Para onde vocês vão? Vocês vão morar com o Senhor ou não? Eu comecei a conversar com elas. E elas, talvez pela primeira vez, eu percebi que elas pararam para me ouvir numa conversa séria, desse quilate, desse nível. Porque essa moçada, eles não pensam sobre isso. E nós precisamos gerar no coração dos nossos filhos um legado, sabe, amados? Mas não somente dos nossos filhos pequenos, porque o que me veio ao coração hoje à noite foi que os filhos de Arão eram grandes. E se você observar o texto, eles cometem um erro. E Deus fala com eles nesse texto. Às vezes a gente lê e passa desapercebido. Mas por que alguém que conhece ao Senhor, sabe como Deus pensa, faz algo errado? Se você observar o texto, o Senhor fala algo com Arão. O que o Senhor fala com Arão? Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação. Tudo indica que esses meninos estavam embriagados. E de repente, embriagados, eles foram exercer o ofício de sacerdotes. E aí então, ao invés de observar o que o Senhor tinha ordenado, estabelecido na sua palavra, por conta de estarem embriagados, eles então fazem algo que desagrada ao Senhor. E por causa de uma tolice, eles são imediatamente fulminados. E eu fico pensando que às vezes os nossos filhos já são crescidos, já estão grandes, já têm a sua vida, vamos dizer assim, mas eles estão próximos a nós, às vezes até moram com a gente, estão debaixo do nosso teto, ou próximos a nós. E a gente, por pensar que já são grandes, que já têm sua vida, que já ganham o seu dinheiro, que já podem dar conta de si, a gente não tem a coragem de chegar em amor e dizer, filho, filha, isso está errado. Deus não estabeleceu isso. E o que você está fazendo vai trazer morte para a sua vida espiritual. Hoje, por conta da graça, não vai cair um relâmpago, como aconteceu com esses meninos, tudo indica que eles foram imediatamente fulminados por um raio, por um relâmpago, e foram queimados ali no meio do arraial. Hoje não vai acontecer isso, sabe? Não vai descer um relâmpago, um fogo do céu, porque tudo isso já aconteceu sobre Jesus. Nós já estudamos, já falamos sobre isso. Mas acontece algo pior. E o que acontece?
nós vamos morrendo e matando as coisas de Deus em nós, no nosso coração, nossos filhos, nós precisamos chamar a atenção dos nossos filhos e dizer o seguinte: não mate a vida de Deus dentro do seu coração por causa de nenhuma atitude, de nenhum comportamento, de nada que está diferente da palavra de Deus. Muitas vezes os nossos filhos já crescidos, já grandes, e por conta de estarem assim, já crescidos, já grandes, eles querem tomar caminhos que são caminhos completamente diferentes do que a palavra estabelece para que eles sejam abençoados. E muitas vezes nós nos intimidamos diante do tamanho, diante do conhecimento, diante das atitudes dos nossos filhos, e nós nos calamos. Mas eu quero desafiar você nessa noite: continue insistindo, continue falando com seu filho, continue falando com a sua filha, continue semeando no coração dela, continue dizendo para ela que ela precisa caminhar nos caminhos do Senhor, ela precisa se voltar para o Senhor, ele precisa se voltar para o Senhor, ele precisa olhar para a sua vida e alinhar a sua vida à palavra, aquilo que Deus estabelece na sua palavra, mesmo sendo grande, mesmo caminhando, sabe, ganhando o seu dinheiro, trabalhando, tendo a sua vida. Você tem, meu irmão, minha irmã, a autoridade em Deus, porque você é pai, você é mãe, de chegar para seu filho, chegar para sua filha e dizer assim: olha, cuidado com esse caminho, cuidado com essa atitude, cuidado com essas decisões, porque isso pode destruir a sua vida espiritual. E foi o que aconteceu com esse sacerdote. Arão era sacerdote, estava cuidando das coisas do Senhor, mas talvez ele tenha, sabe, vacilado, a gente não sabe, talvez ele não tenha tido a coragem de dizer para os filhos: vocês estão bebendo demais, vocês estão indo para a festa demais, vocês estão curtindo demais, vocês estão descuidando demais, vocês estão andando demais com essa pessoa, vocês estão, sabe, errando demais aqui. Cuidado com essas atitudes, cuidado com esses caminhos, cuidado com essas amizades, cuidado com essas decisões, cuidado com essas escolhas. Nós, como pais, filho, senta aqui. Olha o que a palavra de Deus diz em relação ao que você está fazendo, ao caminho que você está tomando. Isso não é o melhor para você. Cuidado, filho. Cuidado, filha. Você como pai, como mãe, muitas vezes o inimigo, isso é importante, sabe? O texto tem de forma muito, sabe, de forma muito sutil aqui, tem uma percepção de que Arão se aborreceu com isso, porque de repente os seus filhos foram fulminados e Moisés, então, não com Deus, mas com Moisés, porque falou alguma coisa com ele se calou. Sabe aquele calar de chateação? Você não quer dar a resposta, você não quer falar, você não quer colocar para fora, então você se cala porque você de repente não quer, sabe, contrariar a outra pessoa. Talvez tenha acontecido isso aqui quando Moisés começa a falar com ele. Mas teve um momento que o próprio Senhor falou com ele. Vinho e bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. No Novo Testamento, isso é algo ultrapassado, já vencido. No Velho Testamento, reis, profetas, sacerdotes, nazireus, não poderiam fazer uso de bebida alcoólica. No Novo Testamento, isso já passou. O Novo Testamento, não, sabe, essas questões já são vencidas. Não estou dizendo que você tem que sair daqui e encher sua cara ali, eu não estou incentivando nada disso, mas eu estou dizendo que no Novo Testamento, o comer e o beber não traz pecado para nós. Embora eu entenda que a bebida alcoólica ela tenha, sabe, uma caracterização de profana, ela tenha um aspecto, né, negativo, ruim, porque a pessoa pode se tornar dependente daquilo ali. A bebida alcoólica é alguma coisa hoje que até o mundo não aceita que a igreja faça uso, não é uma coisa muito boa para a gente. Então, se você não fizer uso, melhor ainda. Glória a Deus. Porque muitas vezes ela é porta para outras drogas ilícitas. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas não é essa a questão que eu quero tratar aqui. Eu quero tratar das decisões, das atitudes.
Aqueles meninos estavam fazendo coisas e nós não vemos Arão repreendendo os seus filhos. Talvez ocupado demais com as coisas da igreja. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos pensar. Nós precisamos restaurar no coração dos nossos filhos a compreensão de Deus como alguém que merece honra e temor. Você precisa ensinar o seu filho a honrar a Deus e a temer. E a melhor forma dos filhos honrarem a Deus é obedecendo aos seus pais. Mas tem uma outra coisa importante também. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Nós precisamos restaurar no coração dos nossos filhos a compreensão de que a vontade de Deus traz proteção e vida para eles. E até para nós. Irmãos, sabe, uma das coisas mais difíceis do ministério pastoral é você ter que muitas vezes colocar para alguém que a vontade de Deus é a vontade de Deus. Você entendeu? A vontade de Deus está ali. Ela muitas vezes é clara, mas a pessoa quer seguir a sua vontade. E, sinceramente, um pastor, o líder, ele não tem as vezes do Espírito Santo. Um pai não faz as vezes do Espírito Santo. Só Deus para convencer uma pessoa de que o caminho que ela está escolhendo é errado. Mas nós podemos orientar. Nós podemos marcar posição no coração dos nossos filhos. Então nós precisamos restaurar no coração dos nossos filhos a compreensão de que a vontade de Deus traz proteção e vida para eles. Preste atenção nessas palavras. Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles e colocaram incenso sobre eles e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Deus não tinha ordenado isso. Quantos filhos tem aqui hoje à noite? Levante as mãos. Filhos. Não, você está casado. Você ainda que não é casado. Pronto. Quantos filhos que não são casados estão aqui nessa noite? Olha, está certo. Pronto. Deixa eu falar algo para você. Arrumar a casa e lavar vasilha parece chato. Mas você aprenderá a importância do trabalho. Nós temos um vídeo, Juju acho que tinha 3 aninhos. Se o Ministério do Trabalho pegasse, era trabalho escravo. 3 aninhos, ela em cima de uma cadeira, com a bucha e o pano de prato. Ela estava com a bucha e Fernandinha com um pano de prato, uma lavando e outra enxugando. Já pequenininho nós ensinamos. A primeira vez foi uma confusão. Lá em casa parecia que um terremoto ia cair, ia destruir tudo. Vocês vão fazer. Passou-se o tempo. Por que eu tenho que fazer? Porque vai ser bom para você. E fazia reclamando. E depois, elas passaram a fazer naturalmente. De vez em quando ainda reclama. Mamãe, principalmente a menorzinha. Mamãe, amanhã eu faço. Não, vai fazer hoje. É parte, pelo menos, do trabalho de vocês para contribuir com a organização da casa. Tem horas que eu vou lá e faço, eu fico com pena, eu faço. Mas, filhos, arrumar a casa, lavar vasilhas, parece chato. Mas você aprenderá a importância. Obedecer aos pais parece chato. Mas você aprenderá sobre disciplina, organização e honra. Guarda isso no seu coração. Estudar parece chato. Guarda isso, filhos. Estudar parece chato. Mas vocês se prepararão para os melhores empregos e as melhores funções estudando dessa vida. Ler e estudar a Bíblia parece chato. Mas você vai adquirir sabedoria, prudência e salvação. Então, o que essa moçada pensa hoje? Deus é chato. Legal é Felipe Neto. Britney Spears. E tantos outros. Mas não é assim não.
A tentação de Jesus se deu nesse sentido, sabe? O diabo, ele tentou implantar na mente de Jesus o seguinte: Deus tem um plano, mas você tem a liberdade de fazer do seu jeito. Foi isso que ele estava falando com Jesus ali, naquelas tentações. Deus tem um plano, mas você tem a liberdade de fazer do seu jeito. Ele está trabalhando muito nesse sentido na vida dos nossos filhos. Os pais têm uma direção, mas você tem a liberdade de fazer do seu jeito. Não foi assim que ele fez com o nosso pai e o primeiro filho? Não foi isso que ele fez? Foi assim que Deus disse? Não comereis do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal? Não. Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então o que ele fez? Ele jogou o filho contra o pai. Foi isso que ele fez. E desde lá, do Éden, ele tem usado a mesma estratégia. A mesma estratégia. O diabo é especialista, PhD, professor, mestre em jogar os filhos contra os pais. Por isso que a todo instante ele está jogando você contra Deus. Por isso que a todo instante ele está tentando fazer com que você peque, porque ao pecar, você se volta contra Deus. E na nossa realidade de pais e filhos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você dá uma direção e o filho quer fazer algo completamente diferente. Porque ele tem a liberdade. Nós temos ouvido isso. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, da forma como eu quero. Você está invadindo a minha privacidade. Essa semana nós pegamos o celular. Você está invadindo a minha privacidade. E nós temos que fazer isso como pais, sabe, amados? Pegar o celular, olhar o caderno, ver o que está assistindo no computador. Esses dias nós falamos com elas sobre uma série que elas estavam assistindo, uma série aí maluca, coreana, né? Não é coreana? Uma série coreana. Filha, nós não queremos que você assista isso. É muito violento, tem muita palavra torpe. Eu assisti uns 2, 3 minutinhos, e eu falei, isso não é para você. Não é para você. Porque são cenas muito fortes, sabe? São cenas muito torpes, são palavras muito chulas, são coisas que destroem, que arrebentam valores. Isso não é para você. A gente combinou com elas que elas não iriam assistir. Então, nós precisamos estar atentos em relação a esse princípio. Nós precisamos restaurar no coração dos nossos filhos a compreensão de que a vontade de Deus traz proteção e vida para eles, porque os nossos filhos acham que a vontade deles é a que vai levá-los mais longe, que a vontade deles é a que vai fazê-los prosperar mais, mas nós sabemos o que acontece no final de orgulho, de rebelião, de rebeldia, de desobediência, sabe? Nós sabemos o que tem no final disso: tristeza e morte. Então, nós como pais, precisamos ser firmes, amorosos, mas firmes, e gerar no coração dos nossos filhos um legado importante a respeito de honra a Deus e a respeito da vontade de Deus na vida dos nossos filhos. Eles precisam olhar a vontade de Deus como algo que é boa para eles, sabe, que é agradável e que é perfeita para eles. Nós precisamos ter esse entendimento nessa noite de gerar um legado no coração dos nossos filhos, e nós vamos ver como os nossos filhos vão de crescer. E infelizmente nós hoje temos uma ideia de que se o filho é de maior e está morando com a gente, e ele tem a sua vida, tem a sua, sabe, ganha o seu dinheirinho, a gente não pode falar nada. Ah, mãe, eu sou de maior, eu já sei o que eu faço. Ah, pai, eu já tenho barba, eu já sei o que eu faço. Sabe não sabe não. Meu pai dizia, eu vou contar essa experiência, acho que eu já até contei. Chegando fardado em casa, ele estava me esperando na porta, parece até que alguém tinha dito para ele, Wilson, que eu estava vindo fardado, a primeira vez que eu saí do quartel. Quando eu cheguei em casa com aquela farda impecável, bonita, rajada, com boina, meu pai disse assim: escuta aqui, o general aqui sou eu, viu? Falou para mim: você é soldado da porta para fora, o general aqui sou eu. Eu nem fui, sabe? Na verdade eu fui com
com o desejo de mostrar para ele que eu estava fardado, mas ele já esperto, macaco velho, né? Ele falou assim, ó, o general aqui dentro de casa sou eu, você é soldado da porta para fora, da porta para dentro, o general sou eu. E eu, sim senhor meu pai, sabe, eu nem entendia muito bem aonde ele queria chegar, mas depois, quando eu comecei a ter os meus filhos, eu percebi o que ele estava querendo dizer. Não engrossa o cangote aqui não, porque aqui o líder sou eu. E sabe, nós temos que assumir a liderança da nossa casa e ajudar os nossos filhos a chegarem no alvo. Sabe, o seu papel como pai não é oprimir, não é matar, sabe, não é destruir a vida, claro que eu estou falando espiritualmente, do seu filho. Seu papel é motivar, seu papel é levantar, seu papel é ser um tutor, um mentor agora, principalmente na vida daqueles que já estão grandes, já têm a sua vida, talvez até casados já, mas você como pai pode ser uma referência, pode ser uma esperança. Filho, olha para o pai, olha para o Senhor, filho, o que você está fazendo não é bom. Pega esses textos, sabe, dos filhos de Arão, dos filhos de Eli, os filhos de Samuel. É interessante porque a Bíblia diz em Samuel 4,11 assim, a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, morreram. Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Nós precisamos ter essa preocupação no nosso coração nessa noite. Os nossos filhos se importam com o Senhor? Qual o legado que nós estamos deixando com os nossos filhos? Os nossos filhos se importam com o Senhor? É muito difícil o que eu vou dizer aqui agora. Mas as minhas filhas, Fernanda e Juliana, eu tenho dito isso para elas. Filhas, se vocês não tiverem uma experiência com o Senhor, e se vocês não entregarem o coração de vocês ao Senhor, vocês vão para o inferno. É muito duro o que eu falo com elas às vezes. Não, a dureza não está na forma, sabe, do que não isso. Eu falo com amor, com carinho, mas o conteúdo é muito sério, é muito duro. E eu tenho dito isso para elas, filhas, papai e mamãe querem vocês morando com a gente no céu. Porque se nós chegarmos no céu sem vocês, nós não lembraremos de vocês não. Mas lá no inferno, vocês se lembrarão da gente. E vocês sofrerão. E eu tenho dito isso para as minhas filhas. E nós como pais, precisamos chamar os nossos filhos e despertar o coração deles nesse sentido. Dizer, filho, eu quero você do meu lado no céu. Eu quero você do meu lado, eu quero você comigo, eu quero você desfrutando da presença de Deus comigo. E eu tenho dito isso para Fernanda e para Juliana. São crianças ainda, Fernanda já uma adolescente, 13 anos, já entende mais, Juju um pouco menos. Mas nós temos não apenas trazido as nossas filhas para a igreja, mas também nós temos levado o reino de Deus para dentro das nossas casas, para as nossas filhas. Tem um texto, esse texto é muito incômodo, porque a gente acha que ele é um imperativo, mas ele não é um imperativo. Eu estava estudando sobre ele recentemente, diz assim, ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele vier a crescer, não se desviará dele. E a gente acha que é o seguinte, se você ensinar, aquilo não vai acontecer, mas não é isso que está lá no hebraico. No hebraico não é assim que está. No hebraico o sentido é o seguinte, ensina o menino no caminho que se deve andar, para que haja uma expectativa no coração dele se encontrar com o Senhor, porque a salvação é individual, porque senão é um peso, sabe, que é lançado sobre nós, e a gente fica pensando assim, meu Deus, será que eu errei lá atrás em alguma coisa, porque meus filhos não estão servindo ao Senhor, eu levei para a igreja, eu falei de Jesus, eu ensinei, mas será que eu ensinei direito? Será que eu fui competente na arte de levar meus filhos aos caminhos do Senhor? Preste atenção, filhos, preste atenção, os filhos que estão aqui e os que estão em casa também. A responsabilidade, a responsabilidade e a salvação é individual. Os seus pais, por pouco que fizeram o melhor para vocês. Fizeram o melhor para vocês. E vocês que estão aqui,
quando o seu pai e a sua mãe fala dos caminhos do Senhor para vocês, eles estão falando porque eles querem o melhor, porque há uma expectativa no coração deles de que vocês se encontrem com o Pai Celestial ainda nessa vida, para que vocês tenham uma experiência com o Pai Celestial. Ensina o menino ou a menina o caminho que se deve andar, para que quando ele vier a crescer, não se desvie dele. Ou seja, para que ele permaneça firme. Mas é uma decisão individual, é sua. Você é filho, você precisa ter uma experiência com o Senhor. Vocês que estão aí na transmissão e vocês que estão sentados aqui, é necessário que vocês tenham uma experiência com o Senhor. Porque se você for no cemitério, você vai ver covas pequenas, grandes, sabe, médias, você vai ver que morre todo tipo de gente, todo dia morre criança, morre adolescente, morre uma atriz, uma artista que estava, né, no início ou no auge da sua carreira, aos 26 anos, morre também. E nós precisamos ter esse entendimento, como filhos, vocês como filhos, precisam saber que é necessário que vocês tenham uma experiência com Deus, que vocês entreguem a vida de vocês, confiem no Senhor, que cuidará do coração, que pastoreará a alma e o coração de vocês. Porque papai e mamãe estão dando o melhor para vocês, mas é necessário que vocês tomem uma decisão. Vocês precisam amar a Jesus, honrar a Jesus e buscar a vontade de Deus como algo boa, agradável e perfeita para vocês. Papai e mamãe, eu falo isso direto para as minhas filhas, papai e mamãe ama vocês, querem vocês no céu, mas é necessário que vocês entreguem a vida de vocês para Jesus. É necessário, eu falo com Fernanda, é necessário, Fernanda, é necessário, Juju, é necessário que você entregue a sua vida para Jesus. Eu falo com elas. Eu quero falar isso com vocês, filhos, hoje à noite também. Os filhos de Arão eram um poderoso sacerdote. Os filhos de Eli eram um poderoso profeta. Os filhos de Samuel, ele era um poderoso profeta. Todos eles se perderam. Eram homens de Deus. Mas os filhos se perderam, porque os filhos escolheram caminhos errados. Não foram os seus pais que os instruíram de forma errada, não. Não foram, não. Você vai ver a vida de Arão, a vida de Eli, no final ele descamba um pouco, né? Eli perde um pouco a visão, perde um pouco a capacidade de discernir as coisas de Deus. Mas e Samuel? E Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus? Você já viu a história dos filhos de Davi? Irmão estuprando irmã, irmão matando irmã, a desgraça que foi na casa de Davi. Porque as decisões são individuais, os caminhos são individuais. Muitas vezes nós pais nos sentimos culpados. Eu errei, eu não fiz direito, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom professor, eu não instruí. Não, tire essas culpas do seu coração, meu irmão. A salvação é individual. Você levou seu filho para os caminhos do Senhor, você ensinou, você instruiu, você presenteou, eles têm a palavra de Deus, é individual, e se você, filho, preste atenção, se você que é filho, que está aqui nessa noite, não tiver uma experiência com o Senhor, você não vai morar com Deus e nem vai morar com seus pais na glória. E vocês têm discernimento, vocês são capazes de entender isso. Os nossos filhos entram na internet, mexem no computador, sabem tudo de celular e não vão entender das coisas de Deus? Aonde? Como diz o baiano. Eles entendem sim. Da forma deles, eles entendem. Preste atenção no que o pastor vai falar com vocês, que são crianças abaixo de 9 anos hoje. Papai e mamãe têm o melhor para vocês. E vocês precisam ler a Bíblia, estudar a Bíblia, buscar o Senhor, orar para Papai do Céu, pedir que Ele fale no coraçãozinho de vocês. Porque na Bíblia tem histórias de crianças que ouviram a voz de Deus, criancinha. Samuel, quando ouviu a voz do Senhor, ele era uma criança. E o profeta Eli falou assim, quando você ouvir de novo, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vocês que são crianças, vocês precisam pedir a Papai do Céu para falar o coraçãozinho de vocês. E Ele vai falar. E vocês vão ter uma experiência maravilhosa com Deus.
porque Ele ama falar com crianças. Os discípulos, aqueles Zé Mané, aqueles bando de Zé Manés, eles não queriam deixar vocês irem para Papai do Céu. As crianças queriam ver Jesus e os discípulos, vai embora daqui, seus meninos. E Jesus falou com eles, ei, cambada de Zé Mané, deixa as crianças virem para cá, vem crianças. E elas amaram ir até Jesus. Elas amaram ir até Jesus. E Jesus disse para eles o seguinte, olha, presta atenção. Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Preste atenção. O Papai do Céu fez o céu para vocês, crianças. Então é necessário que agora, na tenridade, vocês entreguem a vida de vocês a Jesus. Amém, Pietra? Amém? Você ama Jesus, Pietra? Amém. Amém? Sofia? Yasmin? Trocando aqui, Sofia da outra Vanúzia. Da outra que está em casa. Sofia? Yasmin? Lulu? Lalá? Lulu é a maior, Lalá é a menor. Ainda estou aprendendo, né? Cada um de vocês são tão importantes para Deus. Não é isso, Lorena? É um trabalhão, né, para ensinar. Vocês, filhos, precisam aprender. Rodrigo, Isabel, vocês precisam voltar o coração de vocês para o Senhor. O pai de vocês, os pais de vocês estão dando o melhor. Honre isso. Rodriguinho, cada um de vocês, Fabrício, Pedro, todos vocês, todas as crianças que estão aqui nessa noite, vocês são muito importantes para Deus. E Deus quer fazer algo na vida de vocês agora. O melhor momento é agora. Fica de pé, os pais ao lado dos seus filhos. Vem cá, Vivi. Traga as crianças aqui. Pega na mão dos seus filhos e vamos juntos, como uma grande família. Pega na mão do papai aqui, filha. Isso. Nós vamos orar como uma família. Nós vamos pedir ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Ser-lhe-á dado, não será lançado em rosto. Peça a Deus. Talvez você não é pai nem mãe, mas como Kátia é tia, e você tem uma grande responsabilidade também. Talvez Deus confiou a você para cuidar da vida dessa criança, e você tem sido uma tia-mãe. O Senhor vai te recompensar por isso. Ou uma boa madrasta. Negócio de madrasta não é de Deus, não. Coisa de Deus é boa madrasta. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. E olhamos para essa história triste da vida de Abiú e Nadab, Rufini e Finéias, e dos filhos dos profetas e de tantos outros, e de muitos hoje também, ó Pai, que estão tão distantes do Senhor. E nós pedimos ao Senhor, encha o nosso coração de sabedoria, Pai, para conduzir os nossos filhos nos teus caminhos, Senhor, para amar acima da medida, Senhor. Eu peço ao Senhor nessa noite, que o Senhor sempre nos dê uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de sabedoria, para que como uma semente lançar no coração dos nossos filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, primeiramente pelas minhas filhas, para que elas tenham uma experiência com o Senhor. Mas oro também pelos filhos dos meus irmãos, que eles se voltem para o Senhor, que eles busquem ao Senhor, e que haja no coração dessas crianças, ó Deus, um temor e um desejo contínuo de fazer a sua vontade e viver na sua presença, Senhor. Que desde a tenridade o Senhor acenda a chama da salvação no coração dos nossos filhos,
para que eles sejam homens e mulheres de Deus nesse tempo, influenciando essa geração e cumprindo o seu propósito nesse mundo perdido, caído, salgando, ó Deus, iluminando as trevas desse mundo. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Derrama uma graça nova sobre a tua igreja, Senhor. Derrama uma vida nova sobre os nossos filhos. Abençoe os nossos filhos, que eles sejam verdadeiramente como flechas nas mãos do arqueiro, do perito, e que eles alcancem e acertem o alvo. Os nossos filhos não foram criados para o mundo, nem para a perdição, mas foram criados para a glória do Senhor, meu Pai. É o que nós oramos e profetizamos. Filhos crentes, filhos discípulos, filhos envolvidos com a obra do Senhor, filhos cheios do teu Espírito, filhos dedicados ao Senhor, submissos aos seus pais, obedientes, melhores alunos, bons funcionários, bons cidadãos, mas discípulos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Abençoa os nossos filhos, que eles sejam, Senhor Deus, instrumentos nas mãos do Senhor, bênçãos nesse mundo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Semana de paz e de prosperidade para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Aplaudam o Senhor. Aleluia. A minha família é bênção do